Ele fez uma mensagem para vocês, torcedores do Corinthians, né? Vamos lá. Por quê? Aqui, ó. Olá, fiel torcida, muito prazer. Sou o Marcelo Paz e estou muito feliz em fazer parte desse bando de loucos. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e também as inúmeras mensagens de carinho que tenho recebido. Assumo compromisso e muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões, da responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa. Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com um futuro brilhante, competitivo e sustentável. Ao seu lado, torcedor, fiel torcedor que apoia os 90 minutos, vamos trabalhar muito, demais, para continuarmos sendo um clube que motiva, alegra e honra a sua apaixonada torcida. Contem comigo, feliz 2026 e vai Corinthians! Olá, fiel torcida, muito prazer. Deixa eu tirar aqui. Empolgou aí para vocês, Marcelo Paz, soltando a voz aí, obviamente. Se espera que ele venha trabalhar agora no dia 1º. Eu achava que ele ia fazer uma apresentação dia 3, mas parece que ele vai presencialmente trabalhar, né? Dia 1º. Vamos ver agora, falou aí em gestão, em compromisso, meio que quase um direcionamento para austeridade, né? Então vamos aguardar aí o que o Marcelo Paz vai trazer pra gente, mas gestão, uma palavra bem interessante, gestão. Então vamos aguardar aí o Marcelo Paz. Gostaram aí do Marcelo Paz? Pois é, virou notícia hoje, inclusive, no marketing esportivo, né? Então vamos tratar aqui de um tema aqui que já vi flamenguista com o cabelo em pé. Quando estava no Fortaleza, ninguém falava nada. Quando entrou no Corinthians, virou um problemão. Vamos lá? Marcelo Paz mantém comando da LFU e reforça peso do Corinthians nas negociações. Meu garoto, por isso que o pessoal estava meio possesso em relação ao Marcelo Paz, certo? Marcelo Paz continua na LFU. Eu achei que ele ia sair, tá? Eu achei que ele ia sair por possível conflito, mas lembrando que ele também estava lá quando estava no Fortaleza, o que não alteraria nenhum tipo de problema nesse sentido. Quando estava no Fortaleza, um time de menor representatividade, ninguém reclamou. Agora que ele está no Corinthians, como executivo de futebol, algumas pessoas começaram a reclamar muito mais da Libra do que necessariamente da LFU, por enquanto. A chegada de Marcelo Paz ao Corinthians para assumir o cargo de executivo de futebol provoca efeitos que vão além da estrutura interna do clube de Parque São Jorge. Um dos desdobramentos mais relevantes ocorre nos bastidores da LFU. Bloco que reúne 10 dos 20 clubes da Série A e conduz, de forma coletiva, a negociação de direitos comerciais e de transmissão do Brasileirão. Paz continuará exercendo a presidência da LFU, função que assumiu ainda durante sua passagem pelo Fortaleza, quando liderava a SAF do clube cearense. Com um profissional na presidência da Liga e agora integrado à estrutura do Corinthians, a tendência é de fortalecimento do protagonismo do clube nas discussões estratégicas que envolvem receitas, governança e modelo de comercialização do campeonato. A LFU se tornou um dos principais polos de poder na redefinição do mercado de mídia esportiva do país, especialmente após a fragmentação das negociações individuais dos direitos de transmissão. Antes de assumir a liderança institucional do Fortaleza, Marcelo Paz teve passagem como diretor de futebol entre 15 e 17. Em 18, já como presidente, comandou um período de profunda reestruturação do clube, que culminou no título da Série B sob o comando de Rogério Ceni. Nos anos seguintes, o Fortaleza se consolidou na elite nacional, disputou a Libertadores, alcançou a semifinal da Copa do Brasil e conquistou 2 edições da Copa do Nordeste. A trajetória administrativa também incluiu a articulação para a criação da SAF do Fortaleza. Paz deixou a presidência do clube associativo em 23 para assumir o cargo de CEO da nova estrutura. Naquele mesmo ano, o time chegou à final da Copa Sul-Americana, ficando com o vice-campeonato após derrota para a LDU. Já na temporada mais recente, o clube acabou sendo rebaixado para ao terminar na 18ª colocação do Brasileirão. O vínculo entre Corinthians e Paz, no entanto, não é recente. Em 24, o nome do dirigente foi tratado internamente com prioridade para assumir a função de CEO do clube, em meio à crise institucional, desencadeada pelo caso envolvendo a antiga patrocinadora Master, Vadebet. Na ocasião, Paz optou por permanecer na Fortaleza, enquanto o Corinthians seguiu outro caminho administrativo. Pois bem, isso é muito relevante, e aí é o que eu falo para vocês. O nosso presidente é necessariamente o Paz. Porque é ele que vai ter as rédeas do traquejo institucional, coisa que o Corinthians não tem, talvez desde André Sanches. Certo? Desde André Sanches não temos um traquejo institucional, bastidor forte na CBF. Discussões. Então sim, vamos ter ali um cara muito envolvido, integrado à questão política. E como o presidente da LFU, que é um bloco relevante no futebol brasileiro, talvez tenhamos aí uma mudança significativa, né? Uma mudança significativa do que aconteceu esse ano, que nós tivemos
muitas decisões desfavoráveis, principalmente no Campeonato Brasileiro. E em 2024 tivemos uma decisão desfavorável, né, na questão das datas de Copa do Brasil, que a CBF acabou trocando em favor do Flamengo. Mas vamos aguardar como o Marcelo Paes agirá como executivo de futebol. Não acho, vou repetir, a minha sensação é que o nosso querido aí, muita gente ainda se questiona porque foi contratado. Por isso que a dúvida é se é uma SAF de associados ou não. Mas a minha sensação é que contratamos o CEO do futebol. O presidente que todo mundo imagina para o futebol do Corinthians, que é, não sendo corintiano, mas sendo muito competente e tendo um currículo extremamente interessante. Caiu. Mas ele teve toda uma trajetória, uma reestruturação. O Grêmio também tinha uma condição financeira muito boa no ano recente que caiu. Tinha muito saldo financeiro, tinha feito uma estruturação financeira muito boa, tinha, salvo engano, um saldo positivo de uns 300 milhões pelas vendas que efetuou, e construiu um time razoável para se manter no Campeonato Brasileiro e acabou caindo. São coisas que acontecem no futebol. Fortaleza tem uma condição talvez mais inferior, ou menos favorável, diria eu, e não poderia errar. E errou. E quando corrigiu, não deu tempo. Talvez seja isso que possa acontecer. Certo? Então, o Marcelo Paes continuará, né? Continuará na LFU e vai ter muita gente chorando. Já vi muitos flamenguistas aqui nas redes do X, por exemplo, dizendo, se fosse o Flamengo. Pois é, não é que se fosse o Flamengo, mas quando era o Fortaleza, ninguém estava reclamando. Quando é o Corinthians, todo mundo se sente... Olha, o Renato Prado lá, Renato Marilson Prado ficou indignado, Mauro César Pereira ficaram indignados com a saída do Marcelo Paes para o Corinthians. Por quê? Porque se funcionar, se ele assumir esse protagonismo de um cara que tem currículo de verdade, o Corinthians pode se acertar na parte do futebol, e aí ninguém quer isso, né? Os primeiros dias do Paes, o Paes já elegeu prioridades, já deu um alô para vocês, já tem influência na LFU e já tá trabalhando, que era óbvio, né? Tinha que trabalhar. Reuniões virtuais e prioridades para 2026. Como são os primeiros dias de Marcelo Paes no Corinthians? Marcelo Paes ainda não foi ao CT, obviamente, não tem ninguém lá, todo mundo tá de férias, até o Sopro, mas já iniciou os trabalhos no Corinthians. Anunciado no último sábado, o novo executivo de futebol participa de reuniões virtuais com o presidente estable e busca acelerar o processo de adaptação ao clube. Os primeiros passos estão definidos e envolvem renovações contratuais e a situação de atletas que retornam de empréstimo. A espera no fim do transferban, Marcelo Paes deve priorizar a definição do futuro de Maicon, que já vimos aqui, já foi resolvido. Terminou o transferban, Maicon renovado a 27. Ex-executivo do Corinthians, Fabinho, havia alinhado a liberação do volante junto ao Shakhtar. Falei para vocês que o Fabinho já tinha acertado a negociação com o Fagner, com o Maicon. A exceção foi que o Fabinho acertou para 28, o Paes para 27. Mas as conversas foram interrompidas e já foram retornadas. Outro jogador na reta final, o Fabrício Angileri, acaba o contrato do Angileri amanhã. Já tem vários times atrás do Angileri. E, cara, se a gente perder o lateral, vamos ter que buscar um lateral esquerdo, porque eu não vi nenhum com essa qualidade toda, a não ser o Denner. Denner já tá no Chelsea, se lesionou e foi para Londres. Então, eventualmente, não teremos outro substituto. Vai ter que buscar em outro lugar, porque o Hugo Botinha ninguém merece. As negociações travaram após divergências financeiras. Os atacantes Romero e Thales, por outro lado, não devem permanecer. Milagre. Marcelo Paes também deve se reunir com a diretoria e a comissão técnica para definir a situação de atletas que retornam de empréstimo, como Fagner, Alex Santana e Pedro Raul. Eu manteria o Pedro Raul, certo? O Fagner tem um salário alto, o Cruzeiro quer manter, mas não quer pagar por ele, quer dividir salário, essas coisas, mas não sei o que vai acontecer. Eu deixaria o Fagner lá. O novo executivo de futebol irá pela primeira vez ao CT, no dia 3, como a gente falou, data marcada para a reapresentação, deve apresentar o Marcelo Paes, fazer a coletiva, como a gente imaginava, mas já está trabalhando. O Timão espera derrubar o transferban em breve. Essas são notícias aqui do Marcelo Paes voando, hein? Marcelo Paes está fazendo seus Mas travou aqui? Não voltou não, hein? Agora voltou. Então temos aí Maicon resolvido. Em breve teremos Angileri, talvez, em resolução também. Tem que correr atrás, porque muitos clubes estavam querendo a contratação, principalmente os times do Sul. Internacional, Grêmio, estavam ali de olho nessa questão do Angileri. E o Marcelo Paes tem essa incumbência a partir de então. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.